Você já se perguntou por que aprendemos de uma determinada maneira na escola? O motivo dos estados, países e culturas terem maneiras tão diferentes quanto as metodologias de aprendizagem? Acontece que, por vivermos em um mundo globalizado, os processos de cada indivíduo, o grupo, são afetados em todos os sentidos e significados, criando múltiplas culturas, múltiplas relações, múltiplos sujeitos. A educação ocupa-se das tarefas de formação humana em contextos determinados por marcos espaciais e temporais. O objeto de investigação na educação implica considerá-lo como uma realidade em mudança. As teorias comportamentais de educação são aquelas criadas em plena modernidade, quando a ideia de formação geral para todos toma lugar na reflexão pedagógica. O movimento iluminista do século XVIII fortaleceu a ideia de formação geral, válida para todos os homens, com condição de emancipação e esclarecimento. As teorias pedagógicas modernas estão ligadas a acontecimentos importantes, como a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, a formação dos Estados Nacionais e a industrialização. Pedagogos como Pestalozzi, Kant, Herban, Froebel, Durkheim, Dewey estabeleceram teorias sobre a prática educativa sempre consolidadas na manutenção de uma ordem social mais estável, garantidas pela racionalidade e pelo progresso em todos os campos, especialmente na ciência. Na contemporaneidade, as teorias da educação encontram-se em várias versões, como, por exemplo, a natureza do ato educativo, a relação entre sociedade e educação, os objetivos e conteúdo da formação, as formas institucionalizadas de ensino, a relação educativa. Podemos ainda encontrar algumas classificações das teorias da educação, como as tendências ou correntes, ou mesmo paradigmas. Algumas correntes modernas da educação buscam separar seus discursos diante das transformações que marcam os dias atuais. O momento histórico presente tem recebido várias denominações como sociedade pós-moderna, pós-industrial, pós-mercantil, sociedade do conhecimento. Teorias pedagógicas modernas contribuem com o pensamento pós-moderno para uma pedagogia crítica, uma reavaliação dos paradigmas teóricos de referência que até hoje têm norteado a produção do conhecimento, especialmente o legado da tradição iluminista. As correntes e modalidades pedagógicas podem ser classificadas como corrente racional tecnológica. Corresponde à concepção que tem sido designada de neotecnicismo, associada a uma pedagogia a serviço da formação para o sistema produtivo, em que se submete à formação de objetivos e conteúdo, padrões de desempenho, competências e habilidades com base em critérios científicos e técnicos. Corrente neocognitivista. Nessa corrente, incluem-se novos aportes ao estudo da aprendizagem, do desenvolvimento, da cognição e da inteligência. Tais abordagens cognitivas referem-se a estudos relacionados à utilização de técnicas como o uso de computadores, objetivando buscar inovações a fim de avançar na investigação sobre os processos psicológicos e a cognição. Teorias sociocríticas. As teorias sociocríticas tendem à concepção de educação como compreensão da realidade para transformá-la, visando a construção de novas relações sociais para a superação de desigualdades sociais e econômicas. Correntes holísticas. São correntes de diferentes vertentes teóricas que têm como principal aspecto uma visão holística da realidade como uma totalidade de integração entre o todo e as partes, porém buscando compreender a dinâmica e os processos dessa integração de forma diferente. Correntes pós-modernas. Essas correntes se constituem a partir das críticas às concepções globalizantes do destino humano e da sociedade. As meganarrativas assentadas na razão, na ciência, no progresso,
na autonomia individual. As teorias contemporâneas da educação têm sido associadas cada uma a um só polo. Apesar disso, cada vez mais esses polos interferem entre si, criando ligações interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares.